E forte esquema de segurança. A celebração coincide com a histórica 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Rússia sai em defesa da China e diz que responderá duramente caso o Japão posicione mísseis em ilha próxima a Taiwan. E antes da grande final da Libertadores, Abel Ferreira revela o seu futuro no Verdão. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Jornal da Gazeta. Oferecimento Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Palmeiras e Flamengo desembarcaram em Lima para a final da Libertadores e Abel Ferreira define seu futuro no clube paulista. Então vamos chamar o repórter Thiago Salazar, que tem todos os detalhes. Salazar, boa noite. Boa noite, Laerte. Exatamente, Palmeiras e Flamengo desembarcaram em Lima na noite de ontem, foram recebidos por suas respectivas torcidas no palco da grande final da Copa Libertadores da América, que vai acontecer no sábado. Hoje, em Lima, Abel Ferreira fez o seu primeiro treinamento com a equipe do Verdão, pensando na escalação para essa grande final contra o Flamengo. Algumas dúvidas, Bruno Fux no lugar de Aníbal Moreno, se o Alan vai ser titular, Rafael Veiga pode ganhar vaga entre os titulares, enfim, toda a preparação acontecendo. Mas a grande novidade do dia, a grande novidade dessa quinta-feira aconteceu em uma entrevista concedida pelo técnico do Palmeiras aos nossos amigos do Sport TV, antes do início desse treinamento em Lima. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o final deste ano. Até agora, nada dele aceitar assinar a renovação proposta pelo Clube Alviverde até dezembro de 2027. Abel sempre falou que a palavra dele vale mais do que qualquer outra coisa. E hoje, nesta entrevista, antes do treinamento, Abel pela primeira vez afirmou categoricamente que vai continuar no Palmeiras no ano que vem, aliviando aí boa parte da torcida do Palmeiras. Afinal, ele é tido como o maior técnico da história do clube. Agora eu vou chamar a minha amiga Marina Buffon, que chega com as informações do Corinthians. Boa noite, Marina. Boa noite, Salazar, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JG. Sempre temos muito assunto para falar de Corinthians, mas separei dois para falarmos aqui agora. Primeiro, falando em campo, o Corinthians se preparou mais um dia aí para esse confronto super importante no próximo domingo contra o Botafogo, lá na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente, Memphis seguirá de fora. Também há dúvidas sobre Hugo Souza no gol e também Maicon. Hoje foi a primeira vez que o técnico Dorival Júnior, durante essa semana, fez um treino tático pensando nesse confronto contra o Botafogo, em campo reduzido e tudo mais. Corinthians que está aí buscando uma vaga em competições sul-americanas no próximo ano. Então precisa dessa vitória, sim, em campo contra o Botafogo para continuar aí em busca desse objetivo. E ontem, no dia 26, foi finalizada aquela vaquinha que a torcida do Corinthians começou a fazer para tentar ajudar na quitação da Neoquímica Arena. São quase 700 milhões de reais aí de dívida por conta da construção da arena onde o Corinthians joga, na zona leste de São Paulo. E essa vaquinha, que inicialmente seria de 6 meses, foi aumentada, foi estendida para 1 ano. E ontem, então, foi finalizada no valor de 41 milhões de reais aproximadamente, quase 6% desse valor total. Uma grande ajuda da torcida do Corinthians em busca da quitação e na ajuda às dívidas do clube. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Marina e Salazar. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do prefeito Ricardo Nunes para suspender o prazo de 90 dias para a regulamentação do serviço de moto por aplicativo na capital paulista. A decisão do desembargador Fernando Torres Garcia favorece as empresas 99 e Uber,
que anunciaram na semana passada que pretendem retomar os serviços de moto por aplicativo na cidade a partir de 11 de dezembro, um dia depois que vence o prazo dado a Nunes pela Justiça para regulamentar o serviço. Na semana passada, o prefeito entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para estender o prazo dado pelo órgão especial para regulamentar o serviço, mas o pedido de Nunes foi negado pelo presidente do tribunal. O desembargador afirmou que a decisão que impôs à Prefeitura de São Paulo o prazo de 90 dias para regulamentar o serviço foi tomada pelos 24 integrantes do órgão especial do Tribunal de Justiça e não cabe a ele, como presidente, tomar uma decisão monocrática sobre o assunto. O presidente do TJ também afirmou na decisão que não há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, nos argumentos apresentados pela gestão Nunes para suspender o serviço na cidade. O governo municipal diz que é rigorosamente contrário ao serviço de mototáxis na cidade. Aponta que é um serviço não regulamentado, perigoso e que tem registrado acidentes e mortes de inúmeros passageiros. A prefeitura já afirmou que pretende recorrer ao STF para barrar a modalidade em São Paulo. Uma operação da Polícia Federal em São Paulo mirou uma quadrilha que fabricava remédio para emagrecimento ilegalmente. Foram realizados mandados de busca em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O principal alvo da ação foi o médico baiano Gabriel Almeida. Ele atende numa mansão da região dos Jardins. De acordo com a investigação, ele vende o produto e o tratamento para emagrecimento nas redes sociais, como se fosse uma atividade legalizada. O médico tem 750 mil seguidores nas redes sociais. Segundo a Polícia Federal, os acusados manipulavam o princípio ativo do Mounjaro, a tirzepatida, remédio popular para emagrecimento no país, sem autorização ou pagamento de patente e descumprindo regras sanitárias. A apuração durou quase um ano e começou após a denúncia da fabricante que detém a patente do Mounjaro. Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida pela legislação. A operação de hoje contou com o apoio da Anvisa e das vigilâncias sanitárias dos estados. Durante a ação, carros de luxo, relógios e até um avião foram apreendidos. O grupo Refit da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio, foi alvo hoje de uma mega operação. A Força Tarefa cumpriu mandados de busca e apreensão contra 190 alvos em 5 estados e no Distrito Federal. O grupo é apontado como o maior devedor de impostos de São Paulo. A operação foi batizada de Poço de Lobato e mobilizou 621 agentes públicos, entre promotores de justiça, auditores fiscais da Receita Federal, das secretarias da Fazenda de São Paulo, além de policiais civis e militares. O grupo Refit é comandado pelo empresário Ricardo Magro. Segundo a investigação, o esquema teria sonegado 26 bilhões de reais. As pessoas e empresas citadas na investigação são suspeitas de integrarem uma organização criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econômica e tributária e lavagem de dinheiro. O grupo Refit movimentou 70 bilhões de reais em cerca de um ano. O conglomerado é o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo e o segundo do Rio de Janeiro. Segundo a Receita Federal, a antiga refinaria não recolhe tributos há anos, declarou falsamente a importação de combustíveis e ainda se utilizava do processo de recuperação judicial para encobrir financiadores e ainda manter as atividades deficitárias. De acordo com o fisco, o esquema utilizava empresas próprias, fundos de investimento e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para ocultar os lucros. A Força Tarefa pediu o bloqueio imediatamente de quase 9 bilhões de reais contra todos os integrantes do grupo. Em paralelo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotou medidas na Justiça Federal para indisponibilizar 1 bilhão e 200 milhões de reais da empresa. Esse grupo econômico deixou de recolher ao estado do Rio de Janeiro é o orçamento todo do estado com as polícias dele. Isso mostra
como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil, que corroem as estruturas do Estado, que combatem as organizações criminosas aqui no Brasil. A refinaria de Manguinhos está interditada desde setembro. A Agência Nacional do Petróleo disse ter constatado tanques não autorizados, importação de gasolina como se fosse nafta, falta de registros de controle de processos e outras irregularidades no local. Durante a mega operação de hoje, os agentes apreenderam em 2 endereços da capital paulista mais de R$2 milhões em espécie. Além do dinheiro, também foram apreendidos 8 sacos plásticos com esmeraldas em uma empresa localizada em Campinas, no interior do estado. De acordo com os investigadores, o grupo-alvo da ação de hoje mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, que apura o envolvimento do PCC no mercado de combustíveis. Estamos, portanto, fechando o cerco daqueles que lá do andar de cima, que lá da Faria Lima, que lá de suas mansões em Miami, na Europa, corroem a segurança pública do Brasil, trazem indignação e desespero para a população brasileira. O ministro da Fazenda e o governador de São Paulo se manifestaram sobre a operação. Fernando Haddad defendeu um diálogo direto com o governo dos Estados Unidos para coibir crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Já Tarcísio de Freitas classificou a operação como histórica. Haddad explicou que os criminosos usam o estado de Delaware, nos Estados Unidos, como paraíso fiscal para tirar ilegalmente dinheiro do Brasil, sem a devida declaração, e depois trazê-lo de volta lavado. O ministro defendeu uma parceria com o governo americano para combater o crime organizado. Eu, inclusive, junto ao ministro Lewandowski, fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. O governador de São Paulo também se manifestou sobre a mega operação. Tarcísio de Freitas classificou a ação como histórica. Segundo ele, a fraude chegava a R$350 milhões por mês. Tarcísio disse ainda que seguirá trabalhando em conjunto com órgãos federais para que fraudadores não prejudiquem as empresas que operam dentro das regras do jogo. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. É um jogo de gato e rato. E alimentado por uma sensação de impunidade. Essa turma achava que o dia nunca ia chegar. Mas aí nada resiste à atuação interinstitucional, nada resiste à cooperação, à colaboração. Até o momento, o Grupo Refit ainda não se manifestou. Em setembro, emitiu um posicionamento ressaltando que em décadas de trabalho sempre esteve alinhado ao compromisso com a qualidade dos combustíveis e negou qualquer tipo de irregularidade. E agora vamos com Josias de Souza. Está ficando monótono. Sempre que uma nova operação anticrime é desencadeada no país, o Congresso surge na contramão. Nesta quinta-feira ganhou o noticiário o cerco ao Grupo Refit, gigante do setor de combustíveis, tornou-se um sonegador de mostruário, deve mais de 26 bilhões de reais em impostos. Mega sonegação desse porte não se improvisa, é obra urdida com método. Arrasta-se no Congresso há 8 anos, projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte. Contém regras que asfixiam devedores contumazes. Devedor contumaz é um eufemismo para sonegador profissional. Esse projeto foi desengavetado em setembro, depois que a Operação Carbono Oculto expôs a relação entre sonegação graúda e crime organizado. Essa exposição produziu uma inusitada unanimidade. 100 votos contrários, o Senado aprovou a proposta anti-sonegação, que estava lá há 8 anos. O texto